Fala galera, que nesse vídeo vamos aqui fazer uma rápida análise de como foi aí essa rodada para o time do Botafogo, que apesar da sua derrota nesse final de semana aí contra a equipe do Juventude, permanece na liderança aí do Brasileirão. Fortaleza aí tá chegando, é agora o novo vice-líder do Brasileirão com 42 pontos, um jogo a menos do que a equipe do Botafogo, ou seja, se o Fortaleza vencer o seu jogo a menos, se eu não me engano, que é contra o Internacional, vai ser o novo líder aí do Brasileirão. Mas o Botafogo tem aí um confronto direto contra o Fortaleza, jogando em casa. Então o Botafogo aí tem tudo para se manter na liderança. O Flamengo é o terceiro colocado aí com 41 pontos. E o Palmeiras também com 38 pontos. Vamos conferir aqui alguns jogos dessa rodada. O Fortaleza venceu o Criciúma por 1-0. O Cuiabá perdeu para o Grêmio por 3-1, jogando dentro de casa. No clássico aqui, o Vasco ganhou 2-0 do Fluminense. O Corinthians ficou no empate contra o Bragantino. O Cruzeiro ficou no empate também contra o Galo. O Botafogo, infelizmente, perdeu contra o Juventude. Esse aqui foi um bom placar para o Botafogo. Por isso que o Botafogo hoje se mantém na liderança. O Flamengo empatou contra o time do Palmeiras. São Paulo venceu o Atlético Goianiense, o Bahia venceu o Clássico contra o Vitória e o Internacional ficou no empate contra o Furacão. Então, essa aqui é a tabela atualizada, o Botafogo aí com 43 pontos, 22 jogos, e o Fortaleza agora com 42 pontos, com um jogo a menos em relação aí ao Botafogo. O Flamengo também com 41 pontos, tem aqui também o mesmo faltando aqui um jogo, Então, se o Flamengo ganhar o seu jogo que está faltando, que é contra a equipe do Internacional, vai também passar a equipe do Botafogo. E também se o Fortaleza ganhar o seu último, esse confronto que está faltando, também vai passar a equipe aí do Botafogo. Palmeiras tem 38 pontos, São Paulo também tem 38 pontos e o Cruzeiro aí fechando o G6 com 36 pontos. Então aqui galera, fazendo aqui uma rápida análise da próxima rodada, depois eu vou gravar um vídeo dando os palpites. Na próxima rodada aqui o Botafogo vai enfrentar o Clássico, contra o Flamengo. E esse jogo aqui é muito importante. O Botafogo aqui, na minha humilde opinião, não pode poupar. Por quê? Porque o Botafogo agora só está em duas competições. E nessas duas competições o Botafogo tem que permanecer vivo. Não tem mais a Copa do Brasil, não tem mais que você ficar poupando jogadores. Na minha humilde opinião, o treinador Arthur Jorge ele errou em poupar o time contra o Juventude. O Botafogo está brigando pelo título. Se o Botafogo tivesse vencido, teria abrido aí mais pontos em relação ao Fortaleza, ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo. E apesar ainda da derrota, o Botafogo permanece aí na liderança. Mas é por enquanto uma liderança provisória, porque Fortaleza e Flamengo têm aí um jogo a menos. Mas o Botafogo vai enfrentar o Flamengo e o Fortaleza dentro de casa. Então é obrigação do Botafogo vencer se realmente quer ser campeão do Brasileirão. Então esses próximos jogos aí pelo Brasileirão, o Botafogo precisa jogar com a equipe titular. Até porque agora só tem duas competições, não dá mais para poupar jogadores, O Luiz Henrique aí fez uma grande falta nesse último jogo contra o Juventude. Então vamos ver aqui, o Botafogo enfrenta o Flamengo na próxima rodada. Esse jogo aqui, provavelmente o Flamengo, se ele vencer por um placar de 1-0, 2-1 ou 2-0 contra a equipe do Bolívar, provavelmente aí ele vai jogar com um time alternativo, com a equipe aí, com um time misto, contra o time do Botafogo. E o Botafogo aí, independente do jogo do Palmeiras, precisa ir com o time titular. Por quê? Porque é confronto direto, O Flamengo tem um jogo a menos. E se o Botafogo ganhar, mesmo que o Flamengo vença o seu jogo a menos, não vai passar o Botafogo. Então o Botafogo precisa, independentemente do placar que acontecer contra o Palmeiras, o Botafogo precisa ir com o time titular, porque o Botafogo aí tem que brigar até o fim pelo título do Brasileirão. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo. O Palmeiras aí, eu acredito que vai dar uma prioridade na Libertadores, O Palmeiras aqui deu uma desgarrada um pouquinho
na briga, mas segue vivo ainda. Mas deu uma pequena desgarrada aí do Botafogo, a diferença já é de 5 pontos e vai enfrentar aí a equipe do São Paulo, né? Clássico, então tem tudo aí. Por exemplo, se o São Paulo vence o Palmeiras, São Paulo entra de vez aí na briga pelo título também. E se o Palmeiras, por exemplo, vencer, também encosta no Botafogo. Então esse jogo aqui é muito interessante, porque o Botafogo precisa ganhar do Flamengo e aqui bom seria um empate. Um empate entre São Paulo e Palmeiras. Um empate aí seria top demais. E o Fortaleza vai pegar aqui o Bragantino. Bragantino aí que dá para tirar ponto da equipe do Fortaleza. O Bragantino joga em casa. O Bragantino não é um time ruim. Apesar que não está fazendo aí uma boa campanha. Está fazendo uma campanha de meio de tabela. Tem total condições de poder estar arrancando pontos da equipe do Fortaleza. Até porque também as duas equipes estão na Copa Sul-Americana, então provavelmente aí eu não sei se os dois times vão vir com força máxima para esse confronto, mas o Bragantino tem total condição de tirar ponto da equipe do Fortaleza. E se o Botafogo vencer o clássico, abre vantagem em relação ao Fortaleza, ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Cruzeiro. Então essa aqui para mim é a briga pelo título do Brasileirão. Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, São Paulo. E vou colocar aqui também o Cruzeiro, porque tem um jogo a menos o Cruzeiro. Porque se ele vencer esse jogo a menos, vai a 39 pontos. Então, esse aqui para mim é a briga pelo título do Brasileirão. Por isso que era importante o Botafogo ter vencido para abrir uma boa vantagem, né, em relação aí aos seus rivais na briga pelo título. Aqui na zona de rebaixamento, Corinthians com 21 pontos, Fluminense 20 pontos, Cuiabá 17 e praticamente aí já rebaixado o Atlético Goianiense aí com apenas 12 pontos. Depois, galera, vou estar gravando aqui um vídeo depois aí do jogo contra o Palmeiras. Vou estar gravando um vídeo aí dando meus palpites para a próxima rodada aí do Brasileirão, que será a 23ª rodada aí, e o Botafogo, essa rodada aí vai ser muito importante, né? O Botafogo tem um clássico, Palmeiras tem um clássico aqui contra o São Paulo e o Fortaleza joga fora de casa contra o Bragantino. Então o Botafogo aí, se vencer o seu jogo, tiver um empate aí, Palmeiras e São Paulo, Fortaleza tropeçar contra o Bragantino fora de casa, o Botafogo aí vai abrir pontos, né, em relação aos rivais na briga aí pelo título do Brasileirão. Então é essa, galera, o resumo aí, o resumão, né, dessa rodada que não foi tão trágica para a equipe do Botafogo, porque Palmeiras e Flamengo ficaram no empate. O único resultado aí que foi ruim foi a do Botafogo e também a vitória do Fortaleza, mas o Botafogo segue aí firme na liderança do Campeonato Brasileiro de 2024. Se inscreve aqui no canal Fogão Top para mais notícias aí do Botafogo.